Olá, amigos do canal Mensageiros do Além. É uma grande satisfação poder compartilhar com vocês mais umas histórias que a gente vai revelar dos trabalhos que são feitos no plano astral. Eu queria que você que está me ouvindo nesse momento pudesse nos ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando e tocando naquele sininho que são as notificações que você vai receber sempre que nós postarmos um vídeo novo. E hoje vamos ter algumas coisas importantes, dentre elas até coisas que vão acontecer na Terra. Então, sem mais delongas, vamos começar pelos relatos. Fomos a um vale chamado Os Espíritos Arrependidos. Eu fui a esse local com a vovó Catarina e a vovó Conga. Local onde eles estavam devido a não ter aproveitado a vida da maneira correta. Muitos se lamentavam porque viviam nos bares, futebol, churrasco e com falsos amigos. Um deles falou: todos estavam no meu lado porque eu tinha dinheiro, contava muitas piadas, mas depois que eu adoeci, todos se afastavam de mim. Então você está vendo aí que é um relato de uma situação que ele passou aqui na Terra, uma ilusão que foi, essas falsas amizades que são feitas, e ele não aproveitou o tempo que ele tinha necessário aqui na Terra, tempo de aprendizado, tempo para ele se desenvolver aqui e se espiritualizar até melhor. E aí ele faz outro relato: no leito de morte vi como eu desperdicei a vida com coisas sem importância. Quando cheguei ao plano espiritual, tive uma sensação de tempo perdido. Outro espírito que passava triste disse: sim, eu mergulhei a minha vida toda no trabalho. Queria conquistar bens materiais. Meu objetivo na vida era os melhores cargos, melhores salários, ganhar mais e mais dinheiro, status e uma posição de destaque na vaidade das vaidades. Perdi 70 anos de minha vida com bobagens e futilidades. Então você está vendo até agora nos relatos que o mau uso do tempo, o mau uso do que você tem que fazer aqui na Terra traz consequências para o outro lado. Você daqui na Terra tem que tentar ser uma pessoa melhor, tentar ir para a parte espiritual, para você aprender, para você viver melhor e para você principalmente amar seu próximo, para que você seja, vamos dizer assim, o seu karma seja menos pesado aqui e principalmente se você consiga futuramente se resgatar do umbral. Como gostaria de ter uma outra oportunidade, disse ele. Dar valor às coisas simples da vida. Me ligar no espírito eterno que sou. Ter vivido mais a vida espiritual e não as ilusões de um mundo material. Um espírito que parecia um pouco agitado disse: aquele pastor ou aquele líder eclesiástico, como queira, me prometeu e me enganou, dizendo que eu teria um paraíso se pagasse o dízimo e seguisse os dogmas da religião, fosse casto e reto, e hoje estou aqui no umbral. Então veja que decepção ele está passando nesse momento, porque ele imaginou o seguinte: ele viveu uma vida, vamos dizer assim, que seria que foi viver uma vida digna, que ele seguia os mandamentos, ia para a igreja, talvez fizesse até obras de caridade, mas aí devido a uma promessa que Jesus buscaria ele estaria no paraíso com Jesus, isso é uma ilusão. Isso é o que é pregado pelas religiões aí fora, cativando as pessoas para que elas possam dar dinheiro a seus sacerdotes, aos seus ministros, né? Então eu vivi em uma religião durante 18 anos e vi bem de perto essa situação. E hoje eu me considero liberto, porque hoje eu não frequento nem
faça esse tipo de pagamento, essas coisas para esses caras. Ele relatou mais aqui embaixo: neste local tão sombrio, amargo, tanto sofrimento. Veja a decepção. Eu poderia ter vivido a espiritualidade. Fui um hipócrita, pois não vivia o que eu pregava. Então aí você está vendo que ele está relatando que o que ele ensinava, ele não vivia. Era um teatro, né? Era um teatro que ele estava fazendo e agora ele estava sofrendo porque não viveu aquilo que ensinou. Não viveu a caridade nem as obras de caridade. Na verdade, ninguém me enganou. Era mais cômodo do que buscar o meu desenvolvimento espiritual. Procurei viver uma vida se achando superior aos outros. Muitos relatos nos foram passados no Vale dos Arrependidos. Pessoas não se desenvolveram aqui na Terra. Então é como que nem eu falei no começo dessa mensagem. Você tem que saber aproveitar o seu tempo. Você tem que procurar viver uma vida melhor, para você não ser enganado por essas situações aqui na Terra, principalmente religião, que tem enganado muita gente. Agora eu queria compartilhar com vocês uma mensagem da vovó Catarina de Aruanda. Ela falou algumas coisas bem importantes, eu vou relatar agora. Estamos passando pela transição planetária. Precisaremos de muitas serenidades e orações dos espíritos mais dispersos para ajudar a dissipar as energias densas que desenvolvem a Terra. Os irmãos que estão desencarnando estão recebendo a notícia se irão ou não e se eles serão também deportados para outro planeta totalmente inferior. Só fazendo um comentário disso aqui, quem não conseguir fazer o dever de casa, ou seja, tentar viver uma vida digna aqui, não fazer mais karma e não conseguir aceitar esse plano que está aqui, que seria o plano 3D para o 5D, ele vai ser colocado para uma dimensão fora desse planeta Terra inferior. Então por aí você tira que a situação não é fácil. Então a gente aqui está sendo provado, testados, para que a gente se aperfeiçoe e para que nas próximas reencarnações nós possamos ser até futuramente avatares. A gente não precisar mais estar reencarnando como tem sido feito tanto isso aqui na Terra, né? Ela fez mais um relato aqui, ó. Dos 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, apenas 2,5 a 3 bilhões de espíritos permanecerão na Terra. É momento de acelerar a reforma íntima enquanto estão na carne. Busquem o equilíbrio dos sentimentos. São eles que direcionam os seus pensamentos. E esses pensamentos poderão ser bons ou ruins. São os sentimentos que alertam se você está na faixa vibratória necessária para permanecer no planeta Terra ou não. Aprendam a observar o irmão sem julgar. Existe um ensinamento que foi dado pelo próprio Messias Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz aqui: não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma medida que julgares, serás julgado. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: é inexcusável, homem, porque julgas, pois quando julgas alguém, julga-te a ti mesmo. Então a gente tem que ser justo quando nós forçamos a nossa justiça. Então a gente não pode ser uma faca de dois gumes, a gente tem que saber ser justo com as pessoas, até para tentar protegê-las de uma difamação, de uma calúnia. Então a gente saber fazer a coisa certa. Nunca julgar ninguém, deixar na mão do mestre, que ele tem essa capacidade para ver tudo isso, e nós aqui seguimos nosso plano aqui terreno. Ela colocou também aqui que não ficarão espíritos explosivos
ela deu uma qualidade de espíritos. Quais são os espíritos que não vão estar mais na Terra? Ela botou aqui, ó. Não ficarão os espíritos explosivos, imorais, perversos, julgadores, impacientes e que desejam o mal dos outros. A palavra-chave é equilíbrio espiritual. Somente os espíritos equilibrados é que entenderam a importância da reforma íntima, irão permanecer na Terra. Espíritos que já foram citados já estão sendo deportados. Foi aquela qualidade que eu falei, né? Imorais, explosivos, aqueles que eu citei aqui anteriormente. Aí ele colocou aqui, somente os espíritos equilibrados é que entenderam a importância, né? Ele colocou aqui mais embaixo. Observem que está ocorrendo uma grande separação do joio e do trigo. É uma parábola que o próprio Messias ele ensinou sobre o trigo e o joio. O trigo e o joio vão crescer juntos, mas vai ter uma grande diferença. O trigo, o joio não fica mais alto como o trigo. E aí vai, no tempo da ceifa, o ceifador vai ver o que é o trigo e o joio. Ele vai separar justamente o trigo e o joio será tirado e será queimado. Ou seja, será afastado, né, desse crescimento espiritual. Então, que nós possamos ser o joio, não o trigo. Todos estão sendo observados e testados. Aqui é como se fosse um Big Brother da vida. A gente está sendo avaliado e olhado pelos mestres do karma. Principalmente na questão da tolerância e da paciência para com os seus familiares, amigos e conhecidos. Até as redes sociais estão sendo monitoradas. Os artistas que inspiram a imoralidade, os juízes e políticos que poderiam trazer a justiça, pais e mães que deveriam ser bons exemplos, não haverá espaço para a injustiça. Não se preocupem em julgar. Estamos vendo tudo o que está acontecendo na dimensão da carne, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Todos estão sendo monitorados e marcados. Tenhamos paciência e sigamos a Jesus de Nazaré. Não percam tempo julgando uns aos outros, né? A gente até citou isso anteriormente. É chegado o tempo da reforma íntima urgente. Esse momento é difícil, porque muitos espíritos que passaram séculos nos umbrais pediram para nascer mais uma vez, ou seja, eles pediram para ter uma nova chance. Outros pediram para nascer nesse momento para testar o progresso alcançado e para inspirar outros irmãos. Então você está vendo que aqui nesse relato vai ter pessoas que vão reencarnar para ajudar outros, para levantar outros, para que o karma não fique tão pesado. Então vai existir isso. A pessoa vai, você nem menos espera, alguém vai estar te ajudando para que você possa avançar nesse plano espiritual aqui e evoluir. É chegado o tempo de conquistar a paz e o equilíbrio interior. Existem também aqueles que faltam apenas um pequeno empurrão para conseguir chegar no padrão vibratório da Terra regenerada. Mas a grande maioria não conseguirá permanecer aqui. É que nem eu falei, quem não conseguir fazer o seu dever de casa, ele vai ser deportado para outra dimensão ou como queira outro planeta, numa esfera inferior, muito mais primitiva do que nós estamos agora. Então por isso que é importante a gente ter essa consciência de que nós estamos aqui passando essas experiências espirituais para nós evoluirmos, pagarmos nosso karma e seguirmos o caminho em diante. Isso é global. Os espíritos encarnados hoje são últimos, antes da mudança do ano letivo da Terra. Busquem manter o equilíbrio espiritual neste momento difícil que virá. Os desafios não acabaram, estão sendo testados a todo momento. Testados e observados. A Terra está sendo esvaziada dos dois lados.
Então esse aqui foi o relato que a vovó Catarina de Aruanda, né, ela pôde relatar para nós, que a Terra, inerente das pessoas tomarem consciência ou não, ela está passando pela transição planetária, ou seja, está sendo modificada, ela está sendo aperfeiçoada, a Terra, da dimensão 3D para 5D. Muitos espíritos precisam descer para ter experiências. Nós temos 8 bilhões de espíritos aqui na Terra. Com essa situação dessa pandemia, muitos estão desencarnando. Os umbrais eles estão cheios. Está tendo muito resgate lá. O que nos causa às vezes incômodo é quando a gente não consegue convencer nossos irmãos que estão no umbral a saírem de lá para irem para a luz, para irem para os hospitais espirituais, irem para as colônias aprender, trabalhar, aprender e futuramente voltar a essa terra para se aperfeiçoar. Então, nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho de conscientização. Os mentores que eu trabalho, o Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Conga e Vovó Catarina de Aruanda, eles me instruem da forma correta. A gente não pode forçar ninguém a nada, nem que meu pai esteja lá, ou algum tio meu, algum avô meu, eu não posso. Eu chamo para que ele possa se arrepender e sair de lá do umbral. Caso eles não tenham essa consciência de sair, infelizmente eles vão permanecer o tempo lá necessário para que um dia eles se arrependam, nos procurem, peçam ajuda no caso, e aí nós possamos efetuar esse trabalho esse resgate, trabalho de amor e de caridade para o próximo. Então eu queria encerrar esse relato dizendo a vocês que nos ajudem, divulguem esse canal. Eu soube até que teve pessoas que assistiram nossos áudios e iam até cometer suicídio, e a pessoa me falou que assistiu e achou interessante, que não sabia desse plano porque se tinha afastado de uma religião que ele fazia parte. E quando ele conversou comigo, eu pude conscientizá-lo do verdadeiro plano, não essa farsa que é colocada aí de religião para enganar as pessoas, dizendo que elas vão para um paraíso, que vai ser tudo bom lá. Não é desse jeito que é ensinado, não. Então, pelo menos o canal está servindo para isso, para conscientizar e ajudar. Então nos ajude, divulgue esse canal para nos ajudar, se inscreva, toque no sininho para você receber as notificações de cada vídeo que a gente enviar e nos ajude a divulgar nesse trabalho, que é um trabalho sério, é um trabalho que é feito com amor. A gente não ganha nada com isso, a gente, pelo menos a parte financeira não, mas a gente ajuda a divulgar o que os mensageiros fazem do outro lado. Os anjos, que é chamado na Bíblia, né? Esses são os mentores, os caboclos, os índios, os orixás, os exus, eles estão lá para ajudar. Então eu encerro esse relato. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que estão ouvindo. Obrigado.